alegria poder estar aqui novamente, né? Você tá bem? Ela mandou mensagem para mim hoje, coitada. Demorei para ver a mensagem dela aqui. Eu falei, se ela dependesse da minha mensagem para ela fazer alguma coisa, da minha resposta, coitada, ela estava perdida hoje. Me perdoa, tá? É que dia de sexta-feira, né, irmãs? Nós que somos donas de casa, né? Os afazeres, muitas coisas a serem feitas em casa. E hoje era dia de faxina, vamos falar o português correto, né? Não vou esconder. Apesar de tivemos uma ajudante que nos ajudou, pastora, e a minha filha e eu em 3 para dar conta da casa, mas não foi fácil. Foi uma correria, fui parar, era 4 horas da tarde, né? Então, eu andei doente também esses dias, e aí atrapalha um pouco, mas graças a Deus nós estamos aqui hoje, amém? Aí eu não dei a resposta para ela, porque eu não via celular, não deu tempo de mexer com o celular hoje. Quando eu fui mexer, já era tarde, mas acho que deu tempo para o que ela precisava, amém? Mas é uma alegria, mais uma vez repetindo, estar aqui com vocês. E feliz de ver jovens trabalhando, né? Coisa linda isso. Jovem profetizando, sendo boca de Deus, jovem aqui profetizando, sendo boca de Deus, ou seja, jovens cumprindo uma missão, cumprindo a missão. Você acha que nós viemos esse mundo só para quê? Para ir para o fogão, para ir para a máquina, para o tanque? Não, há uma missão específica que Deus tem para cada uma de nós. Deus veio nessa noite nos trazer neste lugar para nós entendermos o nosso real valor. O mundo aí fora pinta a mulher, desenha a mulher de uma forma muito fútil, muito horrível. E nós não somos essa futilidade que é pintada aí fora. Nós não somos o que a sociedade diz o que nós somos. Nós somos o que Deus diz que nós somos. E o que Deus diz para nós, está lá em Provérbios 31, eu não lembro o versículo agora, diz assim: a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A mulher que teme ao Senhor, essa será honrada. A mulher que teme ao Senhor, ela não vai andar de cabeça baixa, ela vai andar de cabeça erguida. E eu falava com a pastora Cristina, Deus tem sequência para nós hoje, pastora Adriana. Quinta-feira passada, nós estávamos entregando a Regional Norte 1 do Paraná. E nós estávamos de líder e estávamos fazendo uma festividade entregando. E o tema para nós lá, que o Senhor nos deu, foi: nós mulheres também podemos deixar a nossa história como as mulheres da Bíblia. A gente lê histórias da Bíblia de mulheres que se sobressaíram, e você fala, mas era para elas. Não, é para nós também. É para mim, é para você. Deus conta com cada uma de nós. Aqui existe Maria, que gerou Jesus. Aqui existe Ana, que gerou Samuel. Também existe Isabel, que gerou João Batista. Existe Déboras, juízas, profetisas. Aqui existem mulheres também que não tinham direito de uma boa história, mas Deus reverteu a sua história, como a de Raabe. Raabe faz parte da genealogia de Jesus. Você pode entender esse mistério extraordinário? A história que nós vamos ministrar hoje também é de uma mulher que ela não poderia nem entrar no meio da congregação para adorar a Deus, que era Ruth, uma moabita. Esse povo era proibido de entrar na congregação de Israel para adorar a Deus. Por quê, Mandus? Porque os moabitas, eles eram encardidos. Eles eram ruins. Quando Israel está saindo do Egito e vai passando pelo deserto e vai passando por tantos lugares,
Alguns guerreavam contra eles, outros estendiam a mão, mas os moabitas resolveram não atender. Moisés pediu: olha, deixa-nos passar pela tua terra. E eles disseram: não. Não aceitaram nem, nós não vamos pegar nada. Se por acaso bebermos alguma água, consumir alguma coisa, nós vamos pagar. Não vão passar pela nossa terra. Eu quero que Deus esteja falando para nós. Quando alguém se levanta com você, deixa Deus julgar você. Deixa Deus se vingar por você, não se vingue por você mesma. Porque às vezes a gente fica tão revoltado, tão irado, que você quer ir para a força do braço. Não é? Mas Deus vê a minha, a sua, a nossa causa. Aí Deus se indignou com os moabitas. E falou: não, vocês nem vão entrar no meio do meu povo. Vocês estão proibidos de entrar no meio da congregação. E Ruth vem desse povo. Vamos ler a Bíblia? Dá vontade de continuar falando. Que é muito linda essa história. Ruth, capítulo 1. O tema, então, que a pastora passou para nós foi esse: mulheres que cumprem a missão. Mas a missão de glorificar o nome do Senhor. A missão de apresentar a sua família a Deus. A missão de fazer notório o nome do Senhor no meio dessa terra. Nós temos uma missão a ser realizada. E Deus conta conosco. E eu estava falei para a pastora Adriana, quando ela me ligou, mandou a mensagem essa semana, dizendo para nós, nos convidando para estar aqui hoje. Eu disse a ela que eu estava com uma gripe terrível. Depois que nós saímos do trabalho lá, dia 1º de maio, no sábado eu já fiquei doente e eu fui até ontem de manhã. Quando foi ontem de manhã, até ontem de madrugada. Mas toda a sensação da gripe já tinha acabado, já tinha sarado. Mas quando chegou de madrugada, veio um mal-estar que na minha cabeça, nossa, vou ficar gripada de novo. Vou ter que ligar para a pastora Adriana no meio do dia e vou cancelar com ela. Mas eu resolvi ir para a oração. Quando você tem uma missão a ser cumprida, não diga não. Vá para a presença do Senhor quando algo sai diferente. E eu resolvi dobrar o meu joelho e pedir ao Senhor: Senhor, me cura. Me liberta de tudo isso. Porque senão, como eu vou sexta-feira ministrar a palavra? Eu vou ter que ligar para a pastora e cancelar. Me cura. Simples assim. Levantei. E a carne falou: toma um comprimidinho que você vai melhorar. E eu estendi a mão para pegar o comprimido. No que eu estendi a mão para pegar o comprimido: você não vai confiar em mim? Esperei mais uma meia hora, toda aquela sensação eu ainda continuava. Estendi a mão, mas você não vai continuar. Você vai continuar a não confiar em mim? Eu recolhi a mão e disse: não, Senhor, eu vou confiar em Ti. Não vou tomar nenhuma medicação, porque o Senhor já me curou. Amanheci o dia completamente boa, passei o dia completamente boa ontem. Hoje trabalhei que nem uma boa pessoa de boa saúde. Porque havia uma missão a ser cumprida. Há uma missão a ser realizada. E a missão que Deus me incumbiu de estar aqui nessa noite é dizer para você que você tem um valor. Que você não foi chamada ao acaso, que você não foi formada no ventre da sua mãe para ser mais um nessa terra, não. Para ter, como algumas pessoas costumam dizer, um número de RG ou um número do CPF. Não, não foi para isso que o Senhor nos chamou. Há um propósito na vida de cada uma de nós a ser cumprido.
E às vezes nós ficamos falando, não, mas eu sou moabita, eu não tenho direito, eu isso, eu aquilo, não, o meu passado isso, o meu passado aquilo, como na história de Raabe, não dá, então outra, como Débora, fazia parte do meio do povo, aqui era juiz e profetisa, ela pode dizer, não, mas eu estou no meio do meu povo, quem que vai dar crédito em mim? Não, mas essas mulheres não olharam para a circunstância, elas foram e fizeram a história delas, assim como Deus quer que eu e você venhamos fazer a nossa história, como Ruth veio e muda a história dela. Por quê? O problema muitas vezes hoje, sabe qual que é? Que a gente fala, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas a história de Ruth, a moabita, se você ver a história, o tempo todo fala, a moabita, ali há uma marca nela, a moabita não tinha direito, Moabita não tinha, estava aquela marca, mas ela não estava nem aí para a marca dela. O que importa é que ela deu crédito naquilo que ela aprendeu. E o que foi que ela aprendeu? Sobre o Deus de Israel, através da boca de Noemi. Vamos ler aqui. Ruth 1:4. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, e frateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma, Orfa, e o nome da outra, Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Só que agora, o que vai acontecer? Não dá para a gente ler todo o texto. O que vai acontecer? Os 2 filhos de Noemi também vão morrer. Noemi agora não tem marido e agora não tem filhos. Mas pelo que eu ouço da boca da Ruth daqui a pouco na frente, eu imagino que nesse caminhar de Noemi com Ruth, quando seus 2 filhos tomaram essas 2 mulheres para serem suas esposas, Orfa e Ruth, eu imagino Noemi contando a história lá de Belém. Eu imagino Noemi contando a história do seu povo. Eu imagino Noemi relatando o Deus de Israel. Eu imagino Noemi sentada à mesa com as suas 2 noras e os seus 2 filhos e falando daquele tempo que eles viviam em Belém. Eu imagino aquela conversa em família à mesa. E as 2 moabitas, atentas. Mas lembra quando eu acabei de dizer que tem horas que a gente ouve, mas entra por um ouvido e sai pelo outro? Eu imagino Orfa e Ruth, as 2 ouvindo a mesma história. As 2 ouvindo. Só que quando morrem os 2 filhos, o que Noemi vai falar para Ruth e Orfa? Minhas filhas, já estou velha, elas vão voltar para Belém, porque agora tem notícia que em Belém tem pão, que agora tem alimento. Noemi vai voltar para Belém. Só que ela agora é uma pessoa, humanamente falando, seca, sem esperança. Só que eu e você, olha Deus falando, o que você tem semeado na sua casa? O que nós temos semeado na nossa família? E Noemi também se esqueceu, pastora Adriana, da semente que ela havia semeado. Às vezes a luta bate à nossa porta, a dor bate à nossa porta, a aflição bate à nossa porta, e nós nos esquecemos daquela vida, daquela comunhão que nós já tivemos com Deus,
daquilo que Deus já realizou através das nossas vidas ou em nossas vidas e nós nos esquecemos. E Noemi, agora ela vai voltar porque lá tem notícia, sim, que tem pão. Então eu volto para minha terra, mas vocês duas vão voltar para a casa de seus pais, para o meio da tua parentela, porque eu já estou velha, não tem mais o que fazer. É assim que a gente fala. Noemi falou, já estou velha. Eu já não posso gerar mais filhos, mas ainda que eu venha gerar algum filho, porventura vocês vão esperar essas crianças crescerem para vocês tomarem para esses meninos para serem os vossos maridos? Ela imaginando, vocês não vão esperar não. Então eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Mulher cumprindo a sua missão. Você sempre tem algo a oferecer. Foi falado aqui agora há pouco. Às vezes você tem um ouvido para ouvir. Às vezes você tem uma boca abençoada para falar. Às vezes você tem um ombro gostoso para que alguém se recline a cabeça no teu ombro. Então você não pode dizer, eu não tenho mais nada para oferecer. Como Noemi disse, eu não tenho mais nada para oferecer. E ela se esqueceu da semente que ela tinha semeado. E ela fala, voltem para suas famílias. E Orfa ouviu tudo o que Ruth também ouviu, eu imagino. Só que Orfa fez o quê? Arrumou a sua malinha e voltou para sua casa. Mas Orfa fez isso. Mas Ruth, moabita. Aquela que ninguém espera nada, mas aquela que está ligadinha, aquela que dá ouvido, aquela que diz, um dia fui amaldiçoada, mas eu vou converter a maldição em bênção, porque o Deus de Noemi converte a maldição em bênção, igreja. A Bíblia diz em Neemias capítulo 13, versículo 12, diz assim, ainda que Deus converteu a maldição em bênção, Deus converte. Então a Ruth fala, não, eu era um povo amaldiçoado, agora não sou, não quero ser. Então o que ela vem e fala, não, minha sogra, eu vou contigo, aonde pousares tu, pousarei eu, aonde morreres tu, morrerei eu, o teu Deus, olha que lindo agora. Viu como ela ouvia? Viu como ela não queria os deuses de seus pais? Tanto é que Noemi falou, volte para os deuses da sua família. E ela diz, não, olha, eu quero o teu Deus. Eu quero a minha história mudada. Eu vou mudar a minha história. Não tem essas palavras assim. Mas o contexto, você olhando o contexto da história, no que vai chegar no final, é isso que nos leva a entender. Não, olha aqui, minha sogra, aonde tu fores, eu irei. Se morrer lá, eu vou morrer contigo. Mas aonde você servir o teu Deus, eu também vou servir ao teu Deus. Aleluia. Aí essa Noemi, que agora não tinha mais nada para oferecer, ela aceita a companhia de Ruth. E elas chegam a Belém agora. E chegam lá agora sem nada. E Ruth, que tinha uma missão a cumprir, que agora ela tinha que cuidar dela e cuidar da sogra. Está tendo um campo ali, minha sogra, deixa eu ir lá. Eu vou ficar atrás daquele povo, e os rabiscos da colheita eu vou colher e vou trazer para nós. Tá bom, minha filha, vai, pode ir. E de que campo era esse? De um remidor do marido de Noemi. Ali está agora Ruth trabalhando nos campos de Boaz. Aquele que poderia resgatar toda a dívida de Noemi, aquele que poderia pagar pelas terras de Noemi, aquele que poderia fazer algo acontecer na vida de Noemi e na vida de Ruth. Então, quando há uma pessoa que se dispõe a mudar a sua história, Deus muda a história da pessoa, através da disposição de dizer, eu não quero ser mais assim, mas eu quero cumprir a missão que Deus tem para a minha vida, e Deus vai realizar essa missão na tua vida. E aí ela vai para o campo de Boaz. Presta atenção na história de Noemi. Depois você lê o texto todinho em casa. Quando chega lá, Ruth está trabalhando, quieta,
em silêncio, mas trabalhando. Pegando a colheita que ficava caída para trás. Dali a pouco chega o dono da lavoura. Quem que é o dono da lavoura? Boaz. Quem é essa moça? Essa moça é a moabita, que veio de lá, de Moabe, porque é nora de Noemi. Ela está cuidando da sogra. Ela veio e está colhendo para poder sustentar a sua sogra. Aí Boaz falou, peraí, é a moça que está cuidando da sogra? Eita, será que a gente fala? Quanta desavença entre sogra e nora. Quanta desavença. Você só é nora porque você casou com o filho daquela sogra. E se nós amamos, eu hoje não tenho meu esposo. Minha sogra faleceu aos 51 anos de idade. A última viagem que ela fez comigo. Eu estava desse tamanho para ganhar a minha filha caçula. E eu levei ela para conhecer o neto lá em Curitiba. Nem viajar não podia, mas para agradar minha sogra, pedi autorização do médico e levei ela para conhecer o neto. Passou-se 20 dias, a minha sogra morreu. Minha filha nasceu dia 18 de agosto e minha sogra faleceu dia 15 de agosto. Então, se nós tivemos um marido, é porque teve uma mãe. E o cuidado da sogra com a nora também tem que ser de respeito, porque ela está cuidando do seu filho. E o cuidado da nora com a sogra também tem que ser de respeito, porque é a mãe daquela pessoa que você ama. E Ruth está agora cuidando da sua sogra. Deus tem uma recompensa para aqueles que cumprem a sua missão. Aí Noemi, que não tinha nada, pastora Adriana. Não posso gerar, não posso dar marido para vocês, eu não tenho mais nada para vocês, não tenho mais nada. Mas na perseverança de Ruth, agora o que acontece? Quando Ruth volta para casa com um bom punhado de alimento, o que aconteceu, minha filha? Aí ela vai relatar o dia dela. Eu fiz isso, e eu conheci o dono da lavoura, e o dono da lavoura era Boaz. Aí Noemi agora se alegra, Noemi agora está vendo que Deus estava com ela. Agora Noemi vai sentir prazer em Deus. Ela falou, Deus não desamparou, Deus continua conosco. E aquela que não tinha mais nada para ensinar, agora vai falar para Ruth, olha aqui, você vai portar-se assim, você vai pegar e vai se deitar nos pés de Boaz, em silêncio, não fala nada, porque a hora que ele acordar, ele vai ficar do teu lado, ele vai te ver, e ele vai ser o teu remidor. Sentar, deitar aos pés, significa a submissão. Deitar aos pés significa a humilhação. Deitar aos pés significa estar dependente de alguém ou de algo. E Noemi orienta a sua nora, aquela que não tinha mais nada para passar, agora está orientando a sogra. Aquela que não tinha mais esperança, agora tem esperança. Agora ela está vendo que o seu tempo ruim está acabando, o tempo ruim está passando. Agora ela vai entender por que ela foi para Moabe. Agora ela vai entender por que não tinha pão lá em Belém e teve que ir para Moabe, para que lá os seus filhos casassem com uma moabita e uma delas lá na frente fosse a sua protetora, fosse a sua ajudadora. Então a tua luta hoje é porque amanhã Deus tem uma resposta para você. A tua luta hoje é porque amanhã Deus tem um milagre na tua vida e Ele vai fazer acontecer na tua vida. Não é para você perder a esperança, não é para você perder a confiança. O Deus que eu e você nós servimos, Ele está conosco na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, em todo o tempo. Ele está comigo, Ele está com você. Aleluia. Assim como esteve com Noemi, e ela achou que ela estava só,
porque Deus me desamparou, porque Deus disse, quantas vezes ela reclamou, ela falou que a minha alma está amargurada, ela entrou meio que numa depressão, também a luta foi difícil demais, mas ela não consegue, a gente não consegue ver Deus na hora da aflição, mas o Senhor nos traz aqui nessa tarde, nessa noite, começa a ver Deus no meio dessa aflição, no meio dessa luta, porque se você está viva, é porque Deus te sustenta, Deus te ampara, Deus te cuida, Ele te carrega no colo, quando você pensa que você está andando, quando você pensa que você está correndo, não é você, é Ele carregando você no colo, é Ele caminhando as coisas na sua vida, fazendo as coisas acontecer. Aí Noemi vai e fala para Ruth, deita aos pés dele, em sinal de submissão, não tem essas palavras, mas a gente estuda um pouquinho e vai entender. Então ali ela obedece à sua sogra, e deita aos pés de Boaz, e quando amanhece o dia, Boaz olha, mas o que está acontecendo? Agora eles vão para a conversa, e no Ruth fala para ela, tu és o nosso remidor, aleluia. Agora ela fala, tu és o nosso remidor. E Boaz vai para a praça, convida os anciãos, convida as pessoas, mas tinha outro remidor. Tinha 2 remidores. Aí um falou, eu compro as terras de Noemi. Aí Boaz fala, beleza. Você compra as terras dela? Então você tem que casar com Ruth também. Então não posso. Eu já tenho família. Não está escrito assim, mas você lê e você subentende. Não posso me casar. E ali, o que acontece? Então eu sou o remidor. E Boaz vai e se casa com Ruth. E Ruth vai gerar toda a genealogia de Jesus. Há uma missão na minha e na sua vida, irmã. Há um propósito na sua vida. Você acha que as nossas lutas é para quem? É Deus nos ensinando primeiro, para ensinar outros depois. Deus tem um propósito na minha. A gente acha que é tudo assim. Eu sou crente agora, tudo vai cair do céu. Mentira, irmão. Quem caiu do céu foi Satanás e está no inferno. As coisas acontecem na nossa vida, é por você se perseverar na presença do Senhor, é por você buscar o Senhor, é por você andar na presença dEle, é para você não abaixar a cabeça diante da adversidade, não ficar murmurando, não ficar reclamando, é você saber, eu sei em quem eu tenho crido, aleluia, como Jó um dia disse, eu sei em quem eu tenho crido. É hora de nós também, mulheres, erguer a nossa cabeça e dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Essa luta vai passar, essa adversidade vai passar, e esse meu testemunho vai servir para edificar outras pessoas, e quando você vê, vai estar acontecendo mesmo. Querem um exemplo de hoje? Faz poucos dias, o meu pastor Wilson Pires, ele nos convidou a participar de um podcast, e na nossa igreja, toda quarta-feira, às 19 horas, tem um podcast com testemunhos lindos. Inclusive, quarta agora, teve um com 2 mulheres que perderam filhos. Tremendos testemunhos. Então, há um mês atrás, o pastor Wilson me convidou para participar desse podcast. E nesse podcast, nós fizemos o relato da minha vida. Quem me vê aqui hoje não imagina a minha vida passada, infância, adolescência, juventude, às vezes as lutas no casamento, e nós fizemos esse relato, assim, 45 minutos, e o meu pastor ontem me manda lá que mais de 1.560 pessoas assistiram esse podcast, para a glória do Senhor Jesus, significa que vidas estão sendo edificadas, através do meu testemunho, das dores que eu passei, das aflições que eu passei, das dificuldades que eu enfrentei. E como eu relatei, eu já falei aqui da outra vez, a minha maior dor, maior dor que eu enfrentei na minha vida foi a morte do meu esposo, que vai fazer 9 anos agora em julho. Mas estou aqui para dizer que assim como o Senhor foi com Noemi, e ainda que ela não via, o Senhor estava com ela. Assim como o Senhor estava com Ruth,
porque ela resolveu acreditar no Deus de Noemi. O teu Deus será o meu Deus. Então ela acreditava nele, e por isso ela arregaçou as mangas. Vamos ao trabalho, vamos à luta, vamos à batalha, nada de ficar chorando, nada de ficar parado, vamos para frente, vai dar tudo certo. Mas às vezes ela fala, não, aí vem alguém dizer, não vai dar certo não, isso daí nem Deus dá jeito. Irmãs, acaso há algo impossível para Deus? Existem possibilidades para Deus? Noemi achava, que não ia dar, que não tinha como Ruth gerar mais, porque ela não tinha mais para dar herdeiro para os 2 filhos dela. Porque o primeiro filho tem que ser gerado para suscitar nome aos que morreram. Então, quando Ruth gera o primeiro filho, Noemi pega aquela criança e ela agradece a Deus, porque Deus não deixou apagar a lâmpada da sua casa. Deus agora está dando sequência na história de Noemi. Assim Deus faz comigo e faz com você. Então é tempo de você entender, há uma missão de Deus para mim e para você. Deus não colocou eu e você na terra só para olharmos na frente do espelho e dizer, eu estou elegante hoje, estou bonita hoje, estou bem arrumada hoje, eu tenho um bom salário, eu tenho uma boa casa, eu tenho uma boa família. Não é isso aí, é presente de Deus para mim e para você. Isso é dádiva de Deus para mim e para você. Mas o que Ele quer de mim e de você é dizendo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então essa é a sua, a nossa missão. Ir e anunciar, que foi o que Noemi fez. E Ruth vai lá na frente, dá valor àquilo que ela ouviu. E o que as pessoas têm dado? As pessoas têm dado crédito? O que eu e você temos falado? Como que está a sua vida, irmã? Como que você tem olhado pela aflição que você tem vivido? Você acha que quando eu perdi meu esposo foi fácil? Na primeira semana, eu contei isso. Na primeira semana, eu desejei a morte, pastora Adriana, igual a Noemi. Então a gente fala daquilo que vive. Porque é balela. Por isso que Deus primeiro dá experiência, como deu para Noemi, para depois enfrentar e Ruth vir e fazer a diferença. Primeiro você passa pela luta. E eu tive desejo de morte. Eu em cima da minha cama, em agonia, sofrendo muito. Eu moro no final da rua Avenida Maringá. Eu imaginava pegando a Ayrton Senna, pegando a Madre Leona, indo para o lado do Catuaí, sumindo lá pelo São Luís, atrás do Catuaí. Para ninguém mais me encontrar e me achar. E eu falei, Senhor, se eu soubesse que tirar a vida não fosse pecado, eu tiraria a minha vida aqui agora. E o Espírito Santo veio e falou assim para mim, aguenta mais um pouco, porque eu vou te tirar dessa dor. E estou eu aqui para contar para você que Ele tirou dessa dor. E muitas vidas têm sido edificadas, porque o meu marido, nós dois éramos assim, unha e carne. Unha e carne, uma vida, um completava o outro. E de repente você não tem mais isso. Como você acha que a gente se sente? Mas o Senhor me sustentou, como sustentou Noemi, como sustentou Ruth, aonde ela não desistiu, aonde elas não pararam, e ali agora elas vão gerar a geração de Jesus, a geração do Rei dos Reis, e por isso eu e você, nós estamos aqui. Talvez se Ruth não tivesse dito para Noemi, o teu Deus é o meu Deus, talvez Jesus não teria vindo, ainda que Deus não depende de seres humanos, Ele faz acontecer, mas porque lá atrás, uma menina, uma moabita, uma que não tinha direito, uma que não podia entrar na congregação, ela resolveu aceitar o Deus de Israel, aceitar o Deus de Noemi, e agora vai dizer, o teu Deus é meu Deus, e ela faz parte da genealogia de Jesus, assim como Ele quer que você faz parte da vida de Jesus aqui na terra, para que o nome dEle seja glorificado. Qual é a sua missão? Qual é a missão que Deus preparou para você? Salvar o seu marido? Então ore por ele. Não abra a sua boca para contar para ninguém o que vocês estão vivendo dentro de casa. Porque lá fora, o nosso adversário está assim, de boca aberta, procurando uma forma de acabar com você. E quando você conta alguma luta na sua casa, ele faz isso aqui,
Ele aplaude. Eu estou conseguindo. Mais um pouquinho, eu apertar mais um pouquinho, ela vai parar, ela vai desistir. Então, se você tem que contar alguma coisa, conte para o Senhor. Assim como Ana, mãe de Samuel, ela ia para a presença do Senhor, e ali ela nem força para orar ela tinha, ela apenas mexia com seus lábios, a ponto do sacerdote olhar para ela e achar que ela estava embriagada. E ela, na humildade, ela diz: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, mas a minha alma está gemendo, clamando por um filho. Então o sacerdote agora fala: vai, seja feita conforme a tua vontade. Um ano depois, ela estava com Samuel nos braços. Para quem que ela contou a dor dela? Para quem que ela contou da perseguição de Penina? Para quem que ela contou das aflições dela? Aquele que pode resolver. Ele tem todo o poder no céu e na terra para mudar a sua história, para transformar esse deserto num oásis bem maravilhoso. Ele tem poder para transformar a morte em vida. Ele tem poder para transformar a maldição em bênção. Ele tem todo o poder para mudar a sua história. Mas quando você não desiste, quando você não para, mas quando você avança, como Noemi, apesar das suas debilidades, apesar das suas dificuldades, assim como Ruth, não importando com aquilo que ela era, moabita, mas elas avançaram. Não, eu tenho um Deus e Ele vai mudar a nossa história. Ainda que um fale uma coisa errada do outro, ainda que o do outro diz, não dá, ainda que alguém fala para você, você não vai conseguir. Você não tem direito. Noemi, você não vai, você já está velha. As tuas noras têm que abandonar você. A gente só ouve palavras de pessimismo. A gente não vê ninguém vindo aqui, ó, dá a mão aqui que eu vou orar com você. Deus vai mudar essa história. Mas Deus faz esse trabalho acontecer hoje para dizer: o nosso Deus está aqui. E Ele quer mudar a sua história. E é essa palavra que Deus tem para nós essa noite. Deus mudou a história de Noemi, quando ela pega o filho de Ruth nos braços. Quando ela pega aquela criança, ela apresenta a Deus e diz: Deus remiu a minha alma do sofrimento. Deus me libertou do sofrimento. Assim Deus vai fazer com você também nessa noite. Se coloque em pé. Qual é a missão que você tem? Nessa noite, com permissão de Deus e da pastora,